Olá, meus amigos. Meu nome é Vander Barbosa e eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o processo penal. Como que começa e como que termina uma ação penal. Quais são os rumos que ela pode tomar, quais são os principais atos e algumas peculiaridades. É uma análise superficial, bastante sucinta. O tema é muito extenso, não dá para tratar com profundidade de cada uma dos tópicos que eu vou abordar. Se você tiver alguma dúvida eventualmente sobre algum assunto tratado aqui, pode entrar em contato comigo por meio do meu site aqui do lado e me mandar uma mensagem por meio do formulário de contato que eu vou te responder com o maior prazer. Pois bem, o procedimento penal ele começa por meio de uma prisão em flagrante ou por meio de um inquérito. A prisão em flagrante, como o próprio nome diz, é quando o sujeito é encontrado, ele é flagrado cometendo crime ou logo em seguida e é conduzido à delegacia. Ali já dá início ao inquérito e é remetido logo em seguida para o juiz. E ainda existe a forma de inquérito, ou seja, o inquérito prévio é quando o delegado, a autoridade policial, ele começa uma investigação por conta de uma solicitação do Ministério Público, do juiz, ou por meio daquele boletim de ocorrência que você fez na delegacia, ou até mesmo por uma denúncia anônima, o que é muito comum aqui no Brasil. O delegado, nesse caso, é onde ocorrem a maior parte das ações penais, é ali que elas nascem. Ele vai investigar. Durante o processo de investigação, ele vai ouvir testemunhas, ele vai ouvir a vítima, ele vai solicitar exame de corpo de delito no caso de lesões corporais, ele vai solicitar o laudo de constatação em caso de prisão por drogas. Enfim, todas as diligências necessárias, uma perícia numa moeda falsa, por exemplo, e ele vai concluir que houve ou que não houve o crime. Quando ele tiver certeza que uma determinada pessoa é suspeita, é a mais provável que seja a autora do fato criminoso, ele vai indiciar aquele cidadão e a partir daí as investigações vão transcorrer totalmente como se ele fosse efetivamente o único suspeito. É importante a presença do advogado na delegacia de polícia por conta disso. O delegado, eventualmente, ele coloca uma linha de conduta e ele não consegue se abrir nem para um lado nem para o outro. Às vezes, aquele acusado, aquele indiciado, ele não é o criminoso, não é o autor. Cabe ao acusado, junto com seu advogado, indicar ao delegado outros meios de investigação possíveis, ouvir testemunhas, indicar o nome de determinadas pessoas que podem trazer elementos aí que ajudem na investigação. Ele pode solicitar perícia. Eventualmente a perícia que o delegado solicitou, ela veio concluindo que trata-se de uma nota falsa, por exemplo, mas a defesa ela consegue provar por meio de outra perícia que aquela nota é verdadeira. Então é importantíssimo que o advogado da defesa esteja presente na fase de inquérito e aponte ao delegado uma linha de investigação que possa ajudar o réu ou, se não livrá-lo do processo, pelo menos diminuir as acusações que lhe são imputadas. Existe ainda, e não são poucas, linhas de investigação totalmente abusivas. O delegado, ele não acha um criminoso, ele não consegue apontar um suspeito, ele é exigido pela mídia, ele é exigido pela corregedoria, a sociedade está cobrando uma resposta e ele acaba, por fim, apontando qualquer pessoa como se fosse o acusado e ali aquele coitado sofre todo o peso do braço da justiça. Nesses casos, é preciso um advogado para impetrar um habeas corpus com o fim de trancar aquele inquérito penal. O habeas corpus ele tem o objetivo de demonstrar que não há justa causa para o inquérito. Existe uma investigação, uma linha de conduta adotada pelos investigadores que podem trazer um constrangimento, podem trazer danos irreparáveis àquele acusado injustamente e o tribunal pode sim conceder um habeas corpus e determinar que o delegado tranque o inquérito em relação àquela determinada pessoa, em razão das provas que ele levou no recurso de habeas corpus, indicando que ele realmente não é o acusado. Pois bem, terminado o inquérito penal,
O delegado ele vai relatar o inquérito. Ao relatar, ele vai fazer ele vai esmiuçar tudo o que aconteceu no inquérito, ele vai citar as testemunhas que foram ouvidas, as diligências que foram adotadas, ele vai simplesmente trazer a termo de forma detalhada tudo o que aconteceu na fase de investigação. E vai mandar isso tudo lá para o juiz. O juiz vai pegar o processo, aquele inquérito, e vai mandar para o Ministério Público. Mas lembre, ainda não é uma ação penal. O Ministério Público ele tem 3 possibilidades neste momento. A primeira delas, entender que a investigação foi falha ou está inconclusiva. Falta alguma coisa para você determinar que aquela pessoa realmente é a acusada. Segundo, ele pode entender que o inquérito foi conclusivo sim e concluiu que aquela pessoa que foi investigada não é culpada, ou que não houve crime. Neste caso, ele vai requerer ao juiz que arquive o inquérito. E terceiro, ele vai concluir que houve ali realmente um crime, que aquele acusado tem realmente possibilidade de vir a ser condenado e vai denunciá-lo. A denúncia, ela não é um juízo de valor absoluto. O Ministério Público, no menor indício que houve um crime, ele pode denunciar e o juiz, depois de dada a oportunidade do réu se manifestar, ele pode, ao final, na sentença, absolvê-lo. O Ministério Público, no entanto, ele fica obrigado, ao menor indício que houve um crime, no menor indício de materialidade, ele fica obrigado, ele fica vinculado à denúncia. O juiz vai receber aquela denúncia. Ele vai fazer um segundo juízo, uma análise perfunctória, rápida. Ele não vai se aprofundar no mérito da questão. Ele vai verificar pelos elementos ali, sem muita precaução, sem se aprofundar em nenhum dos fatos, que houve ali indícios de crime. Ele vai, nesse caso, aceitar aquela denúncia e vai mandar citar o réu. O acusado, ao ser citado, ele vai constituir um advogado, ou ele vai falar que não tem advogado particular e requer um defensor público. Se você está sendo acusado, e você está me ouvindo agora, se você falar que não tem advogado e que quer um defensor público, você vai ser condenado. Pode ter certeza disso. O advogado, ele vai pegar o inquérito, ele vai analisar o inquérito, ele vai conversar com o seu cliente e ele vai fazer uma resposta à acusação e vai levar toda a matéria de defesa técnica para o juiz fazer uma segunda análise de admissibilidade da ação penal. O defensor, o advogado, ele pode alegar, por exemplo, que o acusado agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal, e ficar demonstrado que ele não tinha como agir de outra forma, a inexigibilidade de conduta diversa. Nesse caso, o juiz ele pode absolver sumariamente o acusado. Mas e se o juiz não absolve, não entende como o advogado declinou lá na resposta à acusação? Cabe ao advogado entrar com um novo habeas corpus para trancar a ação penal por falta de justa causa. Ele vai demonstrar para o tribunal que houve ali uma excludente de ilicitude e que o juiz não teria outra decisão a tomar a não ser absolver sumariamente o réu. Esse é um assunto muito extenso, isso aí demanda um debate mais longo e eu espero poder também trazer esse assunto para vocês numa outra oportunidade. É a questão da justa causa da ação penal. Pois bem, o juiz não acatou a resposta à acusação, não absolveu, entendeu que há elementos ali sim para permitirem uma ação penal. O que ele vai fazer? Nós vamos falar do procedimento comum ordinário, é aquele onde a pena mínima é de 4 anos. Nesse caso, o juiz ele vai designar uma data de audiência. A lei fala em 60 dias, mas isso sabemos que não funciona na prática. Na audiência, serão ouvidas as testemunhas arroladas tanto pelo Ministério Público quanto pelo advogado da defesa. O momento de indicar as testemunhas é na resposta à acusação. Naquele momento,
Também é possível requerer ao juiz que se produzam determinadas provas, faça requisição de perícias, enfim, tudo que ele puder requerer ao juiz que seja em benefício do acusado é o momento adequado. Na audiência de instrução, são 8 testemunhas para cada parte, para a defesa e para a acusação. Vão ser ouvidas todas elas, primeiras do Ministério Público, as de acusação, e depois as da defesa. Depois é ouvida a vítima e, por fim, é ouvido o acusado. No fim da audiência, se as partes entenderem que ficaram temas, se ficaram assuntos ainda nebulosos, que dependem de uma nova investigação, esse assunto só foi trazido na audiência, alguém comentou o nome de uma terceira pessoa, chama-se testemunha referida, podem as partes, tanto o Ministério Público quanto a defesa, requerer ao juiz novas diligências para esclarecer aquela dúvida que foi lançada na audiência. Pois bem, fim da instrução. Acabaram-se as audiências, foram realizadas todas as diligências solicitadas pelas partes. O juiz ele vai abrir um tempo para as partes, tanto para o Ministério Público quanto para o advogado da defesa, que são chamados debates, os debates orais. O advogado vai fazer uma defesa oral e o juiz, por fim, vai dar a sentença. Normalmente, na prática, esses debates orais são substituídos por memoriais a serem apresentados no prazo de 10 dias. É uma defesa final, um relatório final por escrito. É um apanhado de tudo o que aconteceu na fase do processo, na fase de defesa, na audiência. E ali o Ministério Público vai chegar a uma conclusão e o advogado da defesa vai chegar a outra. E por fim o juiz vai dar a sentença. Na sentença, o réu ele precisa obrigatoriamente ser intimado, citado pessoalmente da sentença, do resultado. Tanto a sentença absolutória quanto a sentença condenatória. A partir dali, quando ele receber aquela sentença, ele precisa declinar para o oficial de justiça que ele quer recorrer. Ele não pode ficar calado. O oficial de justiça está muito acostumado com isso e eles já perguntam: você quer recorrer? Se ele quer recorrer, o advogado dele vai ser intimado para apresentar para o juiz as razões do recurso, quais são os elementos que ele quer ver modificado na sentença. Se o advogado não declinar qualquer razão, se ele não apresentar um recurso por escrito, o processo ele é enviado para o tribunal a si mesmo. O tribunal, de ofício, vai conhecer de toda a matéria, vai conhecer o processo todo e vai proferir um acórdão, e ali é o termo final do processo. Cumpre mais uma vez trazer para você a importância do advogado atuar na fase do inquérito. Eu tenho um outro vídeo que você pode acompanhar aqui, que trata desse assunto, da importância do delegado na fase de inquérito, o que fazer quando você for intimado. Então é muito importante. Às vezes, uma diligência solicitada e produzida na delegacia faz com que a denúncia sequer seja recebida. Isso traz uma economia tanto para o advogado quanto para o acusado. Portanto, essas foram dicas rápidas. Eu não falo para meus pares, para os colegas advogados, eu falo para o público em geral, por isso eu não uso tantos termos técnicos, nem me refiro tanto à legislação. E se ainda tiver alguma dúvida, eu fico à sua disposição. Meu site é esse aqui, pode entrar em contato que eu lhe responderei com o maior prazer. E até breve. Obrigado.